para a nossa vida. Mas antes disso, irmãos, o nosso pastor está em obra do Senhor, está lá na congregação, junto com o Luiz Henrique, da Lagoa Nova, estão ali também pregando a mensagem do Evangelho e cumprindo o propósito de Deus. Meus queridos, vamos acompanhar na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, e os versículos do 12 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 15, e os versículos do 12 até o 20. Diz assim a mensagem do Senhor: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que Cristo ressuscitou, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e ainda permanecereis nos vossos pecados. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, aqui nós temos uma conversa teológica sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Haviam pessoas que diziam professar a fé, mas não acreditavam que Cristo havia ressuscitado. Ora, se eles não acreditavam que Cristo havia ressuscitado, seria em vão, então, a nossa fé e seria em vão a nossa pregação se realmente Cristo não tivesse ressuscitado. Contudo, o apóstolo vem e ressalta no versículo 20, com toda a segurança: agora Cristo ressuscitou dos mortos. Então o apóstolo vem e diz para aquela igreja: eu estou dando a certeza e a garantia que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque Ele vive. E diante disso nós vamos aprender alguns princípios importantes sobre esta convicção. Estamos na semana considerada como a Semana da Páscoa, onde muitas pessoas têm vários entendimentos diferentes. Algumas pessoas entendem que é tempo de dar cestas de chocolates para as pessoas. Outros entendem que um coelho é capaz de botar ovos, né? A ponto de dizer que existem ovos de Páscoa. Eu mesmo não conheço, nunca vi. Se tivesse um coelho que botasse ovos, eu ia vender muito caro ele. Muito caro, né? Não conheço nenhuma narrativa sobre isso. E alguns usam os ovos de chocolate para dizer que são ovos de Páscoa, sem saber o que significa a Páscoa. Nós, porém, que somos cristãos em Cristo Jesus, não cremos desta forma, não cremos desta maneira. Nós cremos que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou. Nós compreendemos qual é o significado real e verdadeiro da Páscoa, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós, como seus servos, tivéssemos a vida eterna. Cristo é
a nossa Páscoa. E todo ano, meus irmãos, nós ensinamos sobre essa temática. Mas nós ouvimos as nossas crianças dizendo que querem um ovo de Páscoa, que querem um coelhinho da Páscoa. Meus irmãos, nós precisamos ser muito sérios no ensino da palavra de Deus. Nós precisamos chamar as nossas crianças. Você tem que ser pai, tem que ser mãe e dizer para elas: Jesus é a nossa Páscoa. Não foi um chocolate que morreu na cruz, não foi um chocolate que pagou o preço pela nossa vida, não foi um coelho que fez isso. Jesus é a nossa Páscoa. Ensine isso para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto e para a sua neta. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos conceder a vida eterna. Diante disso, meus queridos irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, pelo menos 3 princípios espirituais sobre o que consiste nós entendermos que Ele vive. O que isso representa para nós como cristãos? Nós podemos afirmar com toda a segurança que Jesus Cristo vive, que Ele ressuscitou. Primeiro princípio que nós aprenderemos nesta noite. Porque Ele vive, por isso nós podemos encarar a vida. Como assim, pastor? Cristo morreu para que nós pudéssemos viver. Prestem muita atenção, meus queridos irmãos. A vida que Cristo nos proporciona é para o louvor da sua glória. Ele morreu para que nós vivêssemos da maneira correta, da maneira que Ele quer que nós vivamos. Cristo morreu para que nós não vivêssemos mais dependentes do pecado, para que nós não vivêssemos mais andando de maneira errada. Ele trouxe para nós uma nova vida. Observemos em João, capítulo 10, e o versículo 10, o princípio da Sagrada Escritura sobre esta nova vida. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E olha o que disse Jesus: eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida em abundância, uma vida com propósitos, uma vida da maneira que o respeite e que o exalte. E isso nos traz um questionamento, meus irmãos. Pergunte para você agora e Deus lhe dará a resposta, eu tenho certeza. Pergunte: Senhor, eu tenho vivido da maneira que o Senhor quer? Eu tenho vivido de forma obediente ao Senhor? Você vai ter a resposta imediata. O Espírito do Senhor fala conosco. Pergunte se a vida que você tem desenvolvido, quer você esteja aqui, quer você esteja no seu trabalho, quer você esteja no seu estudo, quer você esteja em qualquer lugar, se essa vida honra, respeita, engrandece e exalta ao Senhor. Ele vive, Ele nos deu a oportunidade para vivermos da maneira correta, adequada, e é isso que Ele quer de nós. Que nós encaremos a nossa vida como vida de cristãos, como vida de pessoas que procuram viver a sua justiça. Porque Ele vive, pastor, para nós vivermos da maneira correta, engrandecendo e respeitando a Ele. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, também nos traz o seguinte princípio. Ora, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo.
Jesus morreu, ressuscitou e Ele vive para que você tenha uma vida nova. Se você era um mentiroso, um caloteiro, largue isso de mão. O sacrifício de Jesus foi para lhe dar uma nova oportunidade, uma nova chance diante dele. Se você gostava de fofocar, de brigar, de estar se metendo na vida dos outros, não faça isso, você é novo. Deus quer que vivamos em novidade de vida. Ele não morreu para que o homem e a mulher continuassem se prostituindo. Ele não morreu para que o marido continuasse traindo a sua esposa ou a esposa traindo o seu marido. Ele não morreu para que os pais abandonem os seus filhos e deixem com que as drogas, com que o inimigo tome a atenção dos seus filhos. Ele não morreu para que não façamos a diferença. Vamos encarar a vida cristã como ela é. Exige que nós vivamos de forma diferente. Meus irmãos, se nós pararmos para analisar, tem coisas na nossa vida que ainda não mudamos, que nós sabemos que é errado e que nós precisamos mudar. A vida cristã não é feita de teoria. Ah, pastor, eu sei que está errado. Isso não é o suficiente. Você tem que saber que está errado, se arrepender e mudar de atitude. Todos nós temos que agir desta forma, porque Cristo morreu e Ele vive para termos uma nova vida. Eu já falei para os irmãos muitas vezes esse exemplo aqui, que se você tiver um porco, por mais bonito que ele seja, der um banho nele, passar o perfume da Boticário, da Rinodê, da Eudora nele, colocar uns 10 lacinhos, soltar ele, para onde é que ele vai? Hein? Para onde é que ele vai? O que é que a Bíblia nos chama? Ela diz que nós somos porquinhos? Não, ela diz que nós somos ovelhas. Se nós somos ovelhas, nós não podemos voltar a viver como vivíamos antigamente. Nós temos que viver limpos diante do Senhor nosso Deus. Jesus Cristo morreu, mas Ele vive para que tenhamos a novidade de vida. A vida cristã não pode ser somente teórica, ela é prática. Quantos e quantos cristãos estão capengando, meus irmãos, porque não vivem a vida cristã da maneira que deve ser vivida? Quantos e quantos cristãos reclamam, murmuram, em vez de encararem a vida, porque Ele nos deu essa nova vida? A vida cristã é uma decisão. Nós decidimos viver para Cristo e devemos agir de acordo com os seus princípios. Romanos capítulo 6, versículos 13 e 4, nos diz o seguinte: ou não sabeis todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, com Cristo, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos, meus irmãos, em novidade de vida. É essa vida. Cristo morreu por nós, para vivermos de maneira diferente diante desta sociedade. Ah, pastor, mas eu cresci sendo desse jeito. Mas Cristo endireita toda e qualquer esfera da nossa vida. Toda e qualquer área da nossa vida. Ele tem poder para transformar tudo, desde a nossa forma de falar, de pensar, de agir, de vestir, de se relacionar. Qualquer área da nossa vida Ele transforma, desde que nos deixemos ser usados por Ele. Meus queridos, Ele vive, por isso nós temos que encarar a vida como cristãos autênticos, determinados e dispostos por Ele.
Romanos capítulo 6, do versículo 11, traz à tona também um pouco mais a respeito deste princípio. Assim vós, considerem-se mortos para o pecado. Meus irmãos, por amor a Cristo, quando nós falhamos, quando nós pecamos, o nosso coração chora. Nós sentimos o peso por desobedecermos a Deus. Lutemos todos os dias, meus irmãos, para não falharmos, para não desagradarmos a Deus. Lutemos todos os dias para permanecermos firmes, inabaláveis, dispostos por amor a Deus. Não fomos salvos para viver uma vida de pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos dá a oportunidade todos os dias. Pense agora, você está aqui porque Deus lhe deu essa oportunidade. Você está ouvindo a mensagem do Evangelho porque Deus permitiu que você estivesse aqui para ouvir esta mensagem. Meus irmãos, somos desafiados a sermos consertados todo dia. Passamos uma vida de mazelas, de ensinos errados. E por isso ainda há em muitas pessoas algo do pecado dominando. Abandone, se o pecado reina em vosso corpo mortal. Abandone, porque Cristo vive para uma vida nova em nós. O pecado tem que ser abandonado, tem que ser deixado de lado. Meus queridos, nós temos essa oportunidade. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 1, a palavra de Deus diz: não presumas do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará. Não vamos nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Vivamos hoje. Não tenhamos aquela ideia errada de achar, não, hoje eu vou estar assim, amanhã eu melhoro. Melhore hoje. Ajuste-se hoje. Era isso que João Batista pregava. Arrependa-se de seus pecados, conserte-se, e não é amanhã, é hoje. O amanhã pertence a Deus. O hoje nos é dado a oportunidade de vivenciar a sua verdade, a sua vontade, porque Ele vive, pastor. Por isso nos deu a oportunidade de uma nova vida. Meus queridos irmãos, também diz em Salmo 118, versículo 24, este é o dia que fez o Senhor. Meus irmãos, olha aqui a grandeza, vejam a preciosidade. Olha, irmãos, para que é a nova vida que Deus nos deu. Vejam, regozijemo-nos e alegremo-nos no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. A nossa vida deve ser nele, firmada nele, dependente dele, usada por ele, com toda a alegria. É hoje, meus irmãos, o dia para que esse concerto seja feito, para que essa vivência seja realizada. Não é amanhã, é hoje. Nos alegremos e nos regozijemos no Senhor, porque Ele merece. Queridos irmãos, Ele vive para que nós tenhamos essa nova vida em nós. Saiba, meus irmãos, que na trajetória cristã, todo dia nós somos desafiados. Todo dia o mundo ali se coloca diante de nós. Desafia alguns para a reprovação, desafia outros para estarem chorando, para estarem sofrendo. Mas nós temos um diferencial. Nós temos Jesus Cristo na nossa vida. Não importa a situação que eu enfrente, que você enfrente. Nós temos em nós o Deus verdadeiro. É Ele que está em nós. Nós não podemos desanimar da nossa fé. Nós não podemos abandonar a nossa fé. Existem muitos cristãos que são imaturos. Quando passam uma dificuldade, a primeira coisa que fazem é: eu vou abandonar Deus. Eu vou abandonar a igreja. Como se Deus fosse o culpado.
Irmãos, a vida cristã é para ser vivida com força e dedicação. Se tivermos que chorar, choraremos juntos, mas estamos com o Senhor. Se tivermos que nos alegrar, nos alegraremos juntos, porque estamos com o Senhor. Ele morreu e Ele vive para que nós vivamos esta nova vida. Essa é a vida cristã. Mateus capítulo 6, o versículo 25 diz assim: não andem ansiosos quanto à vida de vocês, quanto o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que vocês vão vestir. Não é a vida mais preciosa do que o mantimento? O corpo de vocês não é mais precioso do que o vestuário? Deus, Ele cuida das flores dos campos, Ele vai deixar você de mão? Ele não vai. Ele vai cuidar de nós. Meus irmãos, nós estamos em uma era em que tem doença psicológica para tudo que é lado. É verdade, pastor. Acontecem essas doenças, mas nenhuma delas tem o poder que Deus tem na nossa vida. Nenhuma dessas doenças é maior do que Deus. Se você está com ansiedade, meu querido, a Bíblia diz o quê? Não andem ansiosos, mas apresentem diante de Deus as vossas petições. Não seja medroso, não diga, eu estou morrendo de ansiedade, mas diga, em nome de Cristo Jesus, eu apresento ao Senhor o meu pedido. Meus irmãos, a nova vida exige de nós uma determinação de fé. Creia no poder de Jesus Cristo. Creia que é Ele quem faz a obra em nós. É isso que nós precisamos acreditar. Pastor, eu estou com a síndrome do medo, do pânico. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que os montes se abalem. O Senhor dos exércitos conosco está. Meus irmãos, não seja vencido por uma ansiedade. Não seja vencido por uma crise de pânico. Não seja vencido pelas doenças psicológicas, porque o seu Deus e o meu Deus têm poder para curar, para libertar e para agir na nossa vida. A nossa fé precisa ser colocada em prática. Nós cremos nele e devemos mostrar que cremos nele. Meus irmãos, é isso que é uma vida nova. Uma vida dependente do Senhor Jesus Cristo. Mas por que isso, pastor? Porque todas as coisas, disse o apóstolo em Filipenses 4,13. Todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. Eu posso passar os momentos difíceis e Ele me fortalece. Eu posso passar angústias e Ele me fortalece. Eu posso passar momentos bons e agradáveis e Ele me fortalece. Toda e qualquer situação, seja boa ou desagradável, Ele nos fortalece, Ele cuida de nós. Mas pastor, eu tenho enfrentado tantos problemas, eu tenho enfrentado tantas situações, até nos problemas o Senhor tem cuidado de nós. Romanos 8:28 diz, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa a sua situação, meu irmão, creia que a nova vida que lhe foi dada é para ser vivida temente ao Senhor, em respeito e adoração a Ele. Segundo princípio que nós vamos observar nesta noite, porque Ele vive, por isso nós podemos enfrentar a morte. Eita, pastor, podemos enfrentar a morte. Hoje, quando nós perguntamos para muitas pessoas, você tem medo de morrer? Alguns dizem assim, eu não tenho medo de morrer. Só sabe isso quem passa diante da morte. Na medida em que a pessoa é confrontada com a morte, ela entende se ela tem ou não medo de morrer. Somente falar não é o suficiente. Certa vez, um ateu, ali no momento de morte, ele bradou e disse assim, há uma coisa que estraga todo o prazer da minha vida,
eu tenho medo que a Bíblia seja verdadeira. Porque se ela for verdadeira, isto perfura a minha alma e eu estarei perdido para sempre. Até um ateu que não acredita em Deus teme a morte. Meus irmãos, a gente diz assim, não temos medo da morte. Quem quer morrer? Agora? Não é? Mas nós temos um diferencial. Nós estamos preparados para quando passarmos pela morte. Aqui está a questão. Não vamos sair desafiando a morte e dizer, vem, acontece. Não, mas nós estamos preparados porque Cristo reina em nosso coração. E Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele vive. Não é vã a nossa fé. Não é vã a nossa pregação. Não é em vão a nossa vida cristã. Meus queridos irmãos, nós aprendemos do Senhor e vivemos para Ele. João capítulo 11, versículo 25 e 26 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Acreditas nisso? Amém, meus irmãos. Passaremos pela morte, sim, no tempo em que ela chegar. Nós passaremos confiantes que o nosso Jesus venceu a morte. E assim como diz a sua palavra, aquele que está morto, aquele que crê em mim, nunca morrerá. Ele nos levará para si. Meus queridos irmãos, a vida cristã exige que nós tenhamos essa fé inabalável, a ponto de vencer tudo aquilo que se é colocado no mundo pela morte, mas a ponto de acreditar que Jesus Cristo já venceu a morte. Estevão, quando estava morrendo, nossa, eu visualizando, quando estava estudando hoje, visualizando a morte de Estevão. Olha como foi ali a reação dele. Coloquem lá, Atos 7, do 54 ao 59. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E olhem agora, meus irmãos. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, nossa, isso aqui é incrível, Senhor, recebe o meu espírito. Estevão estava confiante de para onde ele ia. Estevão sabia que ele deveria passar por aquela situação. Então, meus irmãos, quando chegar o momento, passe sabendo para onde você vai. Eu conheci um senhor, o seu Miguel, lá no Pará. E aquele homem, eu lembro como se fosse hoje, o testemunho dele é conhecido. Chegou o momento de sua morte e ele cantava ao Senhor. E na medida em que ele foi cantando, ele foi passando aos braços do Senhor. Ele morreu convicto, alegre, feliz, porque ele sabia para onde ele estava indo. É aqui que nós vencemos, meus irmãos. A morte não tem poder sobre nós, nós passaremos por ela. Jesus Cristo é que tem poder sobre nós. E é a Ele que nós devemos oferecer a nossa fé e a nossa dedicação.
Queridos irmãos, Ele vive. E a sua ressurreição nos dá a garantia da vida eterna. A sua ressurreição nos dá a garantia de que Ele virá nos buscar, conforme a sua palavra nos apresenta. A sua ressurreição mostra que Ele venceu a morte, meus queridos irmãos. A diferença é que hoje nós temos Cristo e nós podemos encarar quando chegar este momento. Ele vive e trouxe essa segurança para a nossa vida. Então, meus irmãos, não saiam desafiando a morte, não. Mas vivam crentes de que quando o momento chegar, porque Ele vive, você também viverá. E eu também viverei na eternidade com Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem nos garante. Meus queridos irmãos, e nós vamos aprender um terceiro princípio nesta noite. Porque Ele vive, por isso nós vamos encarar a eternidade. Meus irmãos, todo esse sofrimento, todo esse pagamento trouxe para nós, além da vida, a eternidade. Uma vida com Cristo, uma vida dependendo dEle, adorando a Ele, exaltando a Ele. O apóstolo apresenta na sua narrativa em João, capítulo 14, quando o Senhor Jesus vai a assunto, ele diz, eu vou preparar-vos lugar. Eu vou, porque lá comigo vocês estarão. Nós, meus irmãos, recebemos do Senhor a oportunidade para irmos viver com Ele na eternidade. Porque a sua morte nos proporcionou essa esperança e essa alegria. Todos os seres humanos passarão pela morte. Todos os seres humanos passarão pelo julgamento do Senhor. E isso não é uma ficção. Existem muitos cristãos vivendo de uma forma ilusória, uma forma desrespeitosa diante de Deus, achando que não serão julgados, achando que não se apresentarão ao tribunal do Senhor. Existem cristãos que estão com a vida toda torta. Existem, meus irmãos, na igreja são homens de Deus e fora são cão em forma de gente. Existem mulheres que tratam seu marido de forma educada dentro da igreja, mas fora tratam como se fosse um cachorro. Nem cachorro é tratado mais da forma. Irmãos, a vida cristã, ela tem que ser autêntica em tudo na nossa vida. Nós não estamos aqui simplesmente para viver de maneira superficial. É autêntica, é real, porque nós passaremos pelo tribunal do Senhor. A palavra de Deus diz, em Hebreus 9, 27... E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vem o quê? O juízo. Não pense que andar de forma desordenada diante do Senhor não trará suas consequências, porque trará. Aproveite, todos nós aproveitemos enquanto estamos aqui, para fazer os consertos que são devidos na nossa vida. Porque quando chegar a hora, nós estejamos da maneira como Ele quer. Uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha. Como assim, pastor? Tirando toda e qualquer mazela que ainda existe na nossa vida. Faça uma análise, meus irmãos. Eu procuro a cada dia analisar a minha vida. E eu erro e eu falho. E peço perdão ao Senhor. E peço pela sua misericórdia que não me deixe falhar, que não me deixe pecar. O diabo, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E às vezes, por causa de uma fraqueza, a pessoa se deixa ser devorada pelo inimigo. Meus irmãos, para o diabo e para aqueles que não respeitam e nem honram o Senhor, Apocalipse 20, 10,
O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, aonde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O nosso lugar é o céu. O Senhor preparou para nós, preparou para termos uma vida que o exalte. Nós não fomos criados para sermos lançados no inferno, mas tem muitos homens e mulheres que permanecem rebeldes diante de Deus e querem ser lançados no inferno. Essa é a realidade e eu não posso esconder isso de ninguém como pastor. É a palavra de Deus quem nos deixa claro isso. Mateus capítulo 25 e o versículo 41 diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. A morte de Jesus e a sua ressurreição é para que nós tenhamos vida. A nossa vida tem que ser autêntica, tem que ser real, tem que ser comprometida, tem que ser contrita. Meus irmãos, vamos analisar como nós estamos vivendo diante de Deus. O Senhor chamou uma igreja para fazer a sua vontade. Façamos a vontade do Senhor. Apocalipse 21, 8 diz assim: mas aqueles que são covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aqueles que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, aqueles que praticam idolatria, a todos os mentirosos. Meus irmãos, tem gente que tem a ideia que é uma mentirinha santa. Não existe isso. É uma mentirinha branca, mentira não tem cor. A todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo com enxofre. Essa é a realidade. E para lá nós não vamos, porque o Senhor pagou por nós, para nós vivermos em novidade de vida, meus irmãos. Este é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, se andamos de uma maneira desordenada, se não valorizamos o sacrifício do Senhor, muito cuidado, porque Ele morreu e ressuscitou para que nós tenhamos a vida eterna. Eita, pastor, eu não sabia disso. Pois eu estou lhe falando. Eu não sabia, pastor. E pastor, e eu, que nunca tomei uma decisão para Cristo? Tome essa decisão. Porque a única maneira de você ter a garantia de que você não vai para o inferno é viver para o Senhor. É se entregar ao Senhor. Em João capítulo 13, o versículo 36, nós temos o seguinte princípio: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas, aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus. Mas eu acredito em Deus, não é esse acreditar. É um crer a ponto de se entregar a Ele, depender dEle e viver para Ele. Acreditar, até o diabo acredita. Mas é um crer que lhe motiva a ter uma vida transformada. Se você é uma criança, um adolescente, um jovem, e até hoje não tomou uma decisão para Cristo, eu sinto muito lhe dizer, mas você está caminhando para o lago de fogo com enxofre. Essa é a realidade. Se alguém nunca lhe falou, agora você está ouvindo e está confirmando na Sagrada Escritura. Essa é a mensagem do Evangelho. Romanos capítulo 6, o versículo 23 nos diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Se você ainda viver do jeito que acha melhor, o salário do pecado é a morte. Mas se você quiser viver para Deus e se consagrar para Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele morreu e ressuscitou
para que você abra os seus olhos e o enxergue como seu Salvador, para que você se apresente a Ele e diga: eu aceito esse sacrifício que foi feito por mim, Senhor, eu te aceito na minha vida como meu Rei e como meu Salvador. É muito caro isso, pastor? Não precisa pagar nenhum centavo, você não precisa vender nada do que você tem, basta que você se apresente a Ele. João capítulo 5 e o versículo 24 diz assim: e eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João, 1 de João, capítulo 12, versículo 25, também nos traz o seguinte: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Olha só, meus irmãos, a conclusão desse versículo. E eu, próximo, o ressuscitarei. João 6,40. E eu o ressuscitarei no último dia. Nossa, meus irmãos, aqui está a segurança, porque Ele vive. Aí nós vamos cantar a segunda parte, Tainara. Posso crer no amanhã, porque o Senhor Jesus Cristo garantiu o nosso amanhã. Mas Ele garantiu para aquele que quer o amanhã. Quer ver? Observe. João capítulo 13, o versículo 16. Presta atenção. Olha a mensagem do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Jesus Cristo morreu para dar a vida para aquele que nele crê. Para que essa pessoa não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Ele vive, meus irmãos, para encararmos a vida, viver a vida cristã da maneira que deve ser vivida. Porque Ele vive, meus amados irmãos, para que nós, quando chegar o momento, possamos enfrentar a morte. Porque Ele vive, meus queridos irmãos, porque nos garante um lugar na eternidade. E porque Ele vive para que você volte para a sua casa hoje com Ele no seu coração. A mensagem do Evangelho é esta: eu não anunciei prosperidade e não disse que você vai ficar rico. Eu anunciei a verdade da Sagrada Escritura. Pastor, eu entendi a mensagem do Evangelho. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Romanos capítulo 10, o versículo 9. É isso bem aqui que você deve fazer para ser salvo. A saber, se com a tua boca você confessar ao Senhor, se você abrir a sua boca para dizer que quer o Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que é que vai acontecer? Serás salvo. Agora que você sabe a verdade, confesse ao Senhor. Diga: eu quero Jesus na minha vida. Aonde é que eu faço isso, pastor? Mateus capítulo 10, versículo 33. 32, primeiro. 10, 32. Aquele que me confessar diante dos homens, disse Jesus. Aquele que disser: eu quero me entregar a Jesus diante dos homens. Olha o que ele disse: eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Entendi, pastor, que devo me entregar a Jesus, que é uma decisão pessoal, que eu tenho que dizer eu quero diante dos homens. Mas agora não, pastor. Então siga o que diz o seguinte versículo.
33. Mas aquele que me negar, agora não, pastor, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Hoje você tem a oportunidade ou de se entregar a Jesus, ou de continuar negando Jesus. A oportunidade é sua, não é minha. Foi dada a você a conhecer, e você não é mais inocente. Ele vive para que você tenha uma nova vida. Ele vive para que você encare a morte. Ele vive para que você tenha um lugar na eternidade. Ele vive para que você se entregue a Ele. Diante disso, eu quero encerrar neste momento, só fazendo uma pergunta. Não posso deixar de fazer essa pergunta. A você que o Senhor falou no coração e lhe convenceu, não por mim, mas pelo Espírito Santo, da decisão que você quer tomar. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor nesse momento, dê um aceno e nós vamos orar por você, lhe apresentando diante de Deus. Se essa é a vontade do seu coração, de aceitar a Cristo como Senhor da sua vida. Dele você não precisa ter medo, porque Ele provou amor por você. Seja um valente, seja uma valente. O valente não é aquele que briga com as pessoas, é aquele que se levanta contra o poder das trevas e diz: eu quero Jesus na minha vida. Alguém gostaria de tomar essa decisão? Amém. Graças a Deus, louvado seja ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria de orar por você. Vem aqui, meu filho. Alguém mais nesta noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor?